Boa noite, aqui estamos com o toque do dia. Nesta quinta-feira, o Senhor tem nos conservado até aqui, né? Deus tem um plano em nossa vida e Ele vai realizar o plano dele, né? E podemos descansar nisso. Eu quero agradecer a todos que têm orado por mim, por minha saúde, que Deus está no controle. Vou ter que fazer uma ponte de safena, né? Fazer um reparo aí na máquina, nas veias, né? Mas está tudo sob controle. Deus está na frente, preparando, e estamos confiando na obra dele. Mas quero agradecer a todos que têm orado por mim, né? Dedicado um tempo em oração por minha vida, e que o Senhor complete a vontade dele na minha vida, né? Estamos servindo a ele, então ele tem um plano e ele sabe o melhor para nós. Hoje, nosso convidado é o Arthur Torresan Campos, né? Arthur, que é ali do Monte Sião, do Ministério do Louvor. Ele é responsável ali do louvor, traz palavra também. Ele sempre está presente aqui no Toque do Dia, já por várias vezes. E hoje Deus tem preparado essa palavra para ele. Falar de José, do Egito, né? E vamos ver o que Deus tem colocado no coração do Arthur. Vamos chamar o Arthur. Arthur, chega aqui. Amém. Vamos lá falar sobre esse homem tão especial, né? Que é o José do Egito. Quantos aqui já assistiram as novelas da Record que falam sobre ele, os seriados, né? Eu gosto muito da história desse homem de Deus, pela sua ousadia, pela sua coragem e também pelos processos que ele passou, né? De como ele foi uma pessoa massacrada pela vida, massacrada pela história, e mesmo assim o plano ali de Deus, que era soberano sobre tudo, e José conseguiu estar atento a isso, né? E ele participou daquilo que Deus queria fazer naquele tempo, né? E eu creio que as coisas são assim. O plano de Deus ele vai acontecer independente de você, independente de mim. A pergunta que fica é se você vai participar do que Deus está fazendo ou se você não vai participar. Meu querido, Deus não depende em nada de mim e de você, né? Porque Ele vai cumprir as coisas que Ele já decretou, as coisas que Ele já alinhou com os céus e terra. E a pergunta que sempre fica é se você vai participar disso que Deus está fazendo. E eu vejo José como um grande participante daquilo que Deus queria fazer naquele tempo, né? Então, para quem não conhece a história, se você conhece também, eu gosto bastante eu falo que todo pregador ele tem que ser um bom contador de história, né? Então eu gosto muito de contar a história. Talvez, não sei se é porque a minha raiz de professor, né? Eu sou professor, então fala mais alto, eu gosto bastante de contar as coisas. E a história de José, de uma maneira bem breve, ele era um dos caçulas ali da sua casa, né? Depois dele veio o Benjamim, mas ele era o caçula até aquele momento. E aconteceu alguns sonhos, e ele fala daquele sonho para os seus irmãos mais velhos, e os irmãos ficam enciumados, porque aquele sonho queria dizer, colocar José numa posição acima dos irmãos e até dos pais dele, de Jacó, né? E os irmãos ficam enfurecidos com aquilo, e José ele era muito bajulado, ele recebia, né, as vestimentas melhores, né? Ele era um filho muito querido pelo seu pai. Então José, ele quase foi morto pelos seus irmãos. Os irmãos tinham intenção de matá-lo, mas um outro ali acabou desistindo e falou: não, vamos falar para o nosso pai, vamos soltar ele aqui no meio desse deserto aqui, pegar as vestes dele, colocar sangue de animal e falar para o nosso pai que um animal atacou ele, ele morreu, né? E foi mais ou menos assim. Mas naquele momento passava uma grande caravana que comercializava escravos, né? E estava indo para o Egito, e pega José como escravo, e os irmãos deixam ele com aquela caravana ali, o vende, o entrega ali. Então José é levado para o Egito como um escravo, né? E como um trabalhador, enfim. E os irmãos voltam, e o pai, Jacó, imagina que ele tinha sido morto e fica muito entristecido com tudo aquilo. E por muito tempo José foi tido como morto, ou como aquele filho que ficou, né, na história. E José chega lá no Egito, conhece Potifar,
começa a trabalhar muito bem, começa a ser um homem de Deus ali dentro, começa a ser resposta de Deus para aquele tempo. Ele estava alinhado com aquilo que Deus queria fazer naquele tempo, ele começa a fazer as coisas certas, começa a ter as atitudes corretas, né? Até o momento que acontece um problema, né? A mulher de Potifar dá em cima dele, né? José é um homem bonito, né? Possivelmente, e Potifar ele era um dos governantes ali do Egito, abaixo do faraó, né? E José ele sai, ele foge, né? E a vestimenta de José fica, não, essa vestimenta de José segue ele por muito tempo, né? Os irmãos pegam essa vestimenta, ele recebe o vestimento. As roupas de José eram bem, tem sempre tá sempre na história. E ali a vestimenta fica na mão daquela mulher, né, da esposa de Potifar, e ela fala que José foi para cima dela, enfim, deu em cima dela, ia ficar com ela, né, na linguagem daquela época, ficar a gente fala agora, naquela época era talvez outras palavras, e José é tido como um grande traidor do governo ali do Egito, e ele é preso, e lá ele conhece dois homens, né, um copeiro e um padeiro, e eles têm sonhos também, e José, como ele interpretava sonhos, era um dom que Deus tinha dado a ele. Ele interpreta o sonho para aqueles homens, né? E cada um tem o seu sonho. E aqueles homens acabam terminando o tempo deles de prisão, né? José continua na prisão, e antes daqueles homens sair, se você lembrar, fala lá para o faraó, fala lá para Potifar que eu estou aqui, que eu sou preso injustamente, eu sou um interpretador de sonhos, eu posso ajudar o Egito com as interpretações, com os direcionamentos de Deus, enfim. E aqueles homens acabam se esquecendo e passa muito tempo. E chega no ponto que eu quero tratar hoje com vocês. Chega ali o tempo em que Faraó, que era o líder de todo o Egito, de todo aquele povo, de todo aquele reino, tudo isso que nós vemos hoje no Egito, passou pela mão desse Faraó também. E esse homem, que era aquele grande governante, ele teve um sonho, né, que fala lá em Gênesis 41, né? Fala, do rio subiam, Gênesis 41, 2, do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio, outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas. Então acordou o faraó, né, e ele volta a dormir novamente. Depois que ele dormiu, ele sonha com as espigas, 7 espigas mirradas, né, e depois as 7 espigas mais bonitas, e aquelas espigas mirradas se alimentam daquelas espigas mais cheias, e ele acorda e ele quer entender o que tinha a ver esse sonho. Por que 7 vacas? Por que 7 espigas? Por que as espigas magras comiam as 7 espigas gordas? E juntou todos os interpretadores de sonho do Egito, e ninguém sabia interpretar aquele sonho do faraó. Até que chega um momento que aquele copeiro, né, que José tinha interpretado o sonho dele na prisão, falou: faraó, lembrei de um rapaz que é bom em interpretar sonho, ele interpretou, e aqui estou por causa dessa interpretação desse sonho, e ele falou isso para mim. Ele é o José, ele está lá, ele está preso lá nos cárceres do Egito, e ele sabe interpretar sonho muito bem. E o faraó pede para chamar o José, e José chega lá e interpreta o sonho. E José, como uma grande liderança, como um grande homem de Deus, um homem que foi muito sofrido, um homem que passou por momentos difíceis, né? Ele interpreta aquele sonho de Faraó e fala: faraó, é o seguinte, essas 7 vacas gordas são 7 anos de muita comida que nós vamos ter. 7 anos de momentos bons, de coisas boas, 7 anos de muito alimento, de fartura, mas só que vão vir 7 anos de vaca magra que vão se alimentar desses 7 anos de vaca gorda. Esses 7 anos de escassez vai ser de uma maneira que vai acabar tudo que a gente pode, o que a gente tem, a gente vai ficar sem nada, né? E o mesmo é com as espigas. As 7 espigas gordas e cheias falam desses 7 anos de muita coisa, de muitas bênçãos, de muita fartura, e essas 7 espigas magras falam desses próximos 7 anos de falta de abastecimento. Então, eu recomendo você, faraó, nesses 7 primeiros anos aqui para frente, você começar a reservar mais do que o normal, que você guarde mais do que guardaria, porque vão ser 7 anos que a gente pode reservar, e se a gente fizer um cálculo correto aqui, a gente não vai passar fome nesses próximos 7 anos.
E o faraó acha aquilo maravilhoso e sente paz naquela interpretação e fala: José, você vai ser um governante aqui dentro do Egito. Né? Você vai gerir todos esses 7 anos e você vai fazer essas coisas acontecerem. Então José novamente volta para o lugar ali de governo, para um lugar de decisões dentro do Egito. E dito e feito, 7 anos de muita fartura, e José pedia para guardar tudo que poderia guardar, o máximo que poderia guardar, e foram guardados esses 7 anos. E passando esses 7 anos, veio 7 anos de fome. E nesses 7 anos de fome, meu querido, você que não conhece a história, você que conhece, você já está puxando ela aí na sua cabeça. Esses 7 anos de fome foi o suficiente para a família de José, que ainda estava lá na terra dos hebreus, lá na terra prometida, um pouco mais ao oriente, né, um pouco mais distante dali da África, passou também fome. Eram 7 anos possivelmente de muita seca, de muito sol, a terra não conseguia florescer. E essa família de José, Jacó e seus irmãos, tiveram fome. E o que eles ficaram sabendo? Que o Egito tinha comida abastecida ali. E eles vão até aquele lugar, eles chegam até ali José, e eles não reconhecem José naquele primeiro momento, e pedem para ser escravos ali, para ajudar o Egito, para poder se alimentar, se poderia ficar ali. E foi mais ou menos essa história aí. Eu quero parar por aqui, não quero prosseguir muito nela, né? Mas eu quero focar nessa parte. Nós precisamos ter homens como José. Nós precisamos ter homens que conseguem interpretar as realidades, interpretar aquilo que está acontecendo, saber aquilo não somente que está acontecendo, mas antever aquilo que vai acontecer. Por que José era o único homem que conseguia interpretar aquele sonho? Porque ele era um homem alinhado com Deus. Ele era um homem que buscava Deus. Ele era um homem que conhecia que o Deus criador de todas as coisas era o Deus que ele servia, e não os deuses do Egito. Nenhum outro interpretador de sonhos daqueles deuses do Egito conseguia interpretar aquele sonho. Somente José teve aquela realidade de interpretar tudo aquilo e falar: é exatamente isso que vai acontecer. E foi assim que aconteceu. E por causa desse homem alinhado com Deus, alinhado com aquele tempo, né, e sabendo das coisas que viriam a acontecer, a sua família, ele e o lugar onde ele trabalhava não veio a falecer, não veio a perder tudo, né, a morrer de fome. E eles puderam alimentar grandes nações. E como hoje nós estamos carentes de pessoas que conseguem enxergar esses tempos. Nós sabemos hoje que, você que conhece já a palavra do Senhor, sabemos que o mundo ele está perdido. Nós sabemos que existem muitas pessoas que estão distantes do caminho do Senhor. E sabemos qual vai ser o fim desse mundo. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos o que vai acontecer lá na frente. Se você realmente já se entregou ao Senhor, você sabe o que vai acontecer no futuro. Você sabe o que te aguarda. Você sabe que há um reino bom que te aguarda. Você sabe que há um governo onde Cristo será soberano sobre todas as coisas que te aguarda. A questão é, será que você está tendo a mesma ousadia de José, de comunicar ao mundo que nós estamos num ano onde nós podemos encontrar o Senhor ainda, podemos nos alimentar dele? E será que você tem sido como José, de comunicar essa verdade para esse mundo que não sabe disso? O que José fez ali com o faraó, ele comunicou a faraó o que viria a acontecer. Então hoje nós somos como José para esse mundo. Nós devemos comunicar a esse mundo que vai vir tempos onde a face do Senhor não vai ser mais capaz de ser buscada. E vão ser tempos ruins. Então nós devemos buscar o Senhor enquanto nós ainda podemos achá-lo. E essa é a boa nova do Evangelho. Que Jesus Cristo ele veio morrer por nós, né, sendo nós pecadores. E nós devemos ser assim, divulgar essa palavra, falar para as pessoas: ei, venham, se alimentem. Vamos nos alimentar do Senhor. Nós estamos nesse tempo de fartura, mas vai chegar um tempo que você vai querer buscar o Senhor e não vai ter mais como. Vai chegar um tempo, meu irmão, que pregar o Evangelho vai ser proibido, assim como em outros países. Nós sabemos que estamos caminhando para isso, por mais que nós resistimos com alguns políticos, e eu acho isso muito bom, eu acho isso muito importante, porque o reino de Deus ele resiste a esse avanço do inferno, ao mesmo tempo que ele avança acima disso também. Nós não devemos ser uma igreja passiva, nós devemos ser uma igreja que vai para frente, que expande esse reino. Eu acho isso importante, mas nós sabemos que vai chegar um momento da história que vai ser
um crime pregar a palavra. Nós sabemos que hoje no Brasil nós podemos falar, ainda podemos falar de Jesus. Mas vão chegar tempos que nós não poderemos mais falar. E será que você tem se abastecido nesse tempo? Será que você tem predicado? Será que você tem divulgado dessa palavra? E mais importante, nós não devemos ser somente José, nós não precisamos ter somente pessoas que são José, mas nós precisamos ter esses trigos que foram abastecidos naqueles celeiros. Né? Não adianta somente José ter sonhos e saber o que vai acontecer, não adianta você saber o que vai acontecer. Você tem que se preparar para aquilo que vai acontecer. E José não somente sabia, mas ele se preparou. Ele fez um abastecimento. Ele estava preparado para aquilo, ele se preparou para aqueles próximos 7 anos. Muitas vezes nós hoje estamos no momento de fartura, nós queremos o quê? Nós queremos nos acomodar. Não, o tempo de fartura é um tempo de cálculo, é um tempo de avançar, é um tempo de se preparar, de pregar o máximo possível, de avançar o reino de Deus. É um tempo de ir para frente. Para que nesses próximos 7 anos, né, e eu quero ficar preso em números, mas, enfim, mas vai chegar um tempo onde as coisas vão ficar mais escassas. E nós iremos precisar, não somente de José, mas nós vamos precisar desse trigo, dessas pessoas que vão alimentar as nações, essas pessoas que vão ter recebido a verdade, vão ter guardado a verdade dentro do seu coração no tempo de fartura e vão poder alimentar as nações em tempo de escassez. Então é essa verdade que eu vim trazer para vocês, é sobre isso que eu queria falar hoje para vocês. Né? O quão carente que hoje nós estamos, não somente de José, que consegue enxergar as realidades futuras, mas que não somente consegue enxergar as realidades futuras, mas consegue se preparar para ela. Nós somos celeiros para as nações, nós somos celeiros para esse mundo. Nós somos alimento, não porque nós somos alimento, mas porque nós nos alimentamos desse pão vivo, que é o próprio Senhor. Então nós temos que repartir, compartilhar esse pão, essa verdade, esse alimento com o próximo. José são as lideranças que veem o futuro e sabem que uma grande fome de homens de Deus chegará. Temos que ter Josés, porém temos que ter trigos para alimentar essa multidão. Devemos ser José e devemos ser o alimento reservado para os momentos de fome da humanidade. Pois os últimos dias serão dias maus e tempos de escassez. Amém? Se você está preparado para esse tempo, você tem se alimentado o suficiente para o tempo de fome que vai vir, você tem se preparado para o tempo difícil, né? E eu não quero somente falar sobre o tempo futuro, eu quero também aplicar essa palavra à sua vida. Você hoje que está em momentos bons da sua vida, você tem se preparado o suficiente ou você tem deixado a vida te levar? Né? Na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Ou você tem realmente se preparado para os tempos difíceis? Né? O meu tio Marcos, ele falou sobre agora que ele tem recebido uma notícia, uma notícia legal que a gente recebe com muita alegria. Né? É um grande susto, né? Sobre nossa saúde. Né? Será que o Marcos ele receberia essa mensagem se ele não tivesse buscando o Senhor há muito tempo, empenhado na obra? Como será que essa notícia seria para outras pessoas? Como será que seria para o Marcos, um Marcos distante do Senhor? Né? Será que ele teria alimento suficiente para resistir esse momento difícil, né? Esse momento de uma notícia não tão agradável? Então nós devemos estar preparados para dias ruins, mas nós nos preparamos para dias ruins em tempos bons. Amém? Então que você possa receber essa palavra, que isso possa ser de alimento para você e que o Senhor abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Realmente é isso. Realmente temos que influenciar, né? Está influenciando. Esse aparelho da minha boca dificulta um pouco. Influenciar, né? Aonde estamos, muitas vezes queremos fazer coisas grandes, né? E muitas vezes o seu pastor está precisando de você, né? Você começa por aí com as coisas pequenas, né? Eu sempre falo da pasta de dente, a tampa da pasta de dente. Você já está conseguindo fechar a tampa da pasta dental. Coisa pequena, mas tem que começar com as coisas pequenas, participar. É aonde quem eu posso ajudar, né?
E José começou ali na família dele, falando, sonhando, e foi lá para o Egito, como o Arthur explanou muito bem aqui essa noite, e foi, né, preparou um celeiro para o mundo. E hoje as pessoas têm que se preparar, alimentar da palavra para ter esse trigo, né, que Arthur falou tanto antes, né, armazenar esse trigo, né, esse alimento para as pessoas, ser realmente não ser águas amargas de Mara, mas água doce, né? As águas amargas se tornar água doce. Nós temos um celeiro, né, ali em Hebreus, né, heróis da fé, né, cada um de uma maneira Deus utilizou, né, que viveram muitas vezes vendo o invisível, né? José viu o invisível e se tornou real, né? Foi palpável, né? Ele pôde palpar tudo que ele sonhou, viveu, era real, não era apenas um sonho vago no espaço e no tempo, mas era real. Também queremos agradecer por Arthur, por essa palavra que veio no momento certo, e peço que os irmãos sigam orando por mim, ver o propósito que Deus tem por mim, né? Para mim, para a minha vida, para o toque do dia, tá bom? Deus abençoe a todos. É aqui que encerramos o toque do dia. Até a próxima oportunidade. Amém, um abraço, Deus abençoe a todos.